Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e nessa série de vídeos chamada Olha pra Poesia, estou tentando compartilhar um pouco da minha vivência, do meu conhecimento a respeito de poesia em língua portuguesa, maiormente. A gente vai falar sobre esse assunto mais tarde, se dá pra gente conversar sobre poesia traduzida ou não. Hoje, o tema vai ser mais ou menos o seguinte. Ok, poesia, cada um entende do jeito que quiser. Eu entendo o que eu quero. Não. Eu já ouvi muitas vezes isso de alunos meus e tenho que discordar. Poesia, você não entende o que você quer. Poesia, você entende o que você consegue. E para conseguir, a gente precisa olhar dentro e fora da poesia. Mas antes de mais nada, como sempre, vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Pois bem, um dos textos que eu acho mais interessantes para explicar esse fenômeno de que a gente não entende o que a gente quer, a gente entende o que a gente consegue, é um poema fantástico, muito simples, muito singelo, do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, esse autor brasileiro que nasceu no Recife em 1886, morre no Rio de Janeiro em 1968, foi um dos primeiros modernistas de renome aqui no Brasil. Não participou pessoalmente da Semana de Arte Moderna, mas mandou um poema que fez escândalo, Os Sapos, para ser recitado pelo Ronald Carvalho. Um escândalo tão grande que o Ronald Carvalho teve que interromper a recitação, gritar com a plateia, brigar, fazer um escândalo e o nome do Manuel Bandeira ficou muito associado a essa ideia, um pouco de escândalo. Nada mais incorreto do que isso. Manuel Bandeira é um poeta singelo, é um poeta da coisa pequena do dia a dia, é um poeta daquilo que ele gosta de chamar de alumbramento. O alumbramento é essa capacidade de maravilhamento que as pessoas podem ter a partir de uma coisa muito pequena, de uma coisa que, em geral, passe despercebida a outras pessoas. E esse poema que a gente vai ver hoje tem todos os elementos fundamentais do alumbramento. Se chama Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Pois bem, como eu tinha dito, é um poema muito singelo. Um poema voluntariamente simples. O vocabulário não tem absolutamente nada de complicado, muitas construções que são próprias da oralidade brasileira. Quando vi Teresa de novo, da terceira vez, essas construções muito informais ajudam a criar essa sensação de simplicidade. Cuidado, o poema não é tão simples assim. Além do que, a métrica absolutamente irregular, esse é um poema em versos livres, os versos não têm a regularidade métrica que normalmente outros poemas buscam. Isso ajuda a aproximar a dicção do poema de uma dicção muito cotidiana também. Mais uma vez, não vamos nos enganar. Na autobiografia poética que o Manuel Bandeira escreveu, O Itinerário de Pasárgada, ele explica que como ele teve um treinamento muito rigoroso nas regras de metrificação parnasianas, um dia a gente fala disso, ele tinha naturalmente uma tendência a pensar versos metrificados. Fazer versos livres para ele era uma tarefa muito difícil e ele tinha que ficar desconstruindo, porque espontaneamente os versos surgiam de maneira já cadenciada, rítmica. O que então a gente pode entender desse poema aqui? Primeiro, ele está dividido em 3 partes. Cada parte fala de um encontro com Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas, que é uma imagem interessante, porque quebra
um pouco o protocolo, já que pernas podem ser bonitas, compridas, curtas, magras, gordas, mas estúpidas. É estranho. Ao mesmo tempo, dá a impressão de que há um certo fascínio, porque ele fica olhando para essas pernas. Achei também que a cara parecia uma perna. E essa é uma imagem que é mais desconcertante ainda, porque a gente fica tentando imaginar o que é uma cara alongada, é uma cara torta, é uma cara que parece um joelho. Meu avô gostava de falar que bebê recém-nascido tem cara de joelho. Ah, Teresa teria cara de joelho? Não fica muito claro. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. E aqui já tem uma nota de atenção. Aquilo que foi um estranhamento na primeira estrofe se tornou agora um certo fascínio, porque os olhos chamaram a atenção. E note que agora não é mais uma característica exclusivamente física. O ditado popular é de que os olhos são a janela da alma. Então, o sujeito lírico desse poema está se abrindo para alguma coisa mais interior. E uma coisa interior que sugere inteligência, sentimento, profundidade, mistério. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Como assim? São olhos cansados? São olhos antigos? São olhos idosos? São o quê? Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Esse é o ponto que me interessava chegar aqui. Por quê? A leitura desses últimos versos depende de uma informação exterior. Para ler, é óbvio, o mais importante é primeiro olhar para a poesia. É a minha intenção com vocês aqui, é tentar fazer com que olhem para a poesia. Mas olhando para a poesia, é importante saber o que enxergar, porque não é só com os nossos olhos que nós olhamos. Nós olhamos também com os olhos da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa linguagem. Alguém que não conheça a língua portuguesa tem dificuldade de reconhecer que esse poema é tão simples ou não, se ele é tão simples ou não. Por quê? Porque tem que ter um domínio do vocabulário, um domínio da sintaxe, um domínio dos registros de língua para compreender que ele é extremamente simples. Uma pessoa que está aprendendo a língua pode se confundir. Agora, o ponto é, da terceira vez não vi mais nada. Ah, ele está fascinado, ele está confundido. Sim, os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Essa é uma citação direta do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro sagrado tanto de judeus quanto cristãos, e que aqui no Brasil tem uma importância grande porque há uma esmagadora maioria de pessoas religiosas e cristãs especificamente. Na época do Manuel Bandeira, a maioria católica era inegável. Então, isso é uma referência que muita gente tem. No princípio, Deus criou o céu e a terra era disforme e sem consistência, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o Manuel Bandeira, quando o sujeito lírico desse poema diz que a terceira visão de Teresa criou nele isso, resultou nessa mistura de céus e terra, ele está falando que essa terceira visão o trouxe para antes da criação, ou melhor, para o momento da criação, para o momento em que tudo se abre, em que tudo é possibilidade, em que tudo pode ter lugar. É uma imagem muito bonita e, de novo, muito singela, de o que pode ser essa sensação de amor, de apaixonamento, esse fascínio que uma pessoa pode exercer na gente, às vezes não na primeira mirada, às vezes não no primeiro encontro, mas às vezes é só uma questão de saber olhar para aquilo. E esse é um ponto que repercute no próprio poema. É preciso saber olhar para ele para reconhecer o quanto essa coisa pequena, essa coisa estranha, como a Teresa. A Teresa tinha uma cara que parecia uma perna, mas com um pouco de olhar
com um pouco de atenção, com um pouco de abertura, ela se torna a própria criação do mundo, ela se torna a própria possibilidade de todo um universo novo que seria a possível história amorosa deles, que seria um possível relacionamento. Não sei. Todas essas são possibilidades de leitura. A partir daqui, aí sim a gente deixa para que você entenda. Mas, se você não entendeu que essa é uma referência à criação do mundo, aí a gente tem um desnível. Aí a gente tem uma desconexão. É o mesmo que não entender uma palavra dentro de um poema. Quando não se reconhece uma imagem, é o mesmo que a gente não reconhecer um significado. E esse é um ponto que é importante de ter em mente, porque a leitura de poesia, muitas vezes, para certas pessoas, pode parecer difícil, porque a gente precisa se acostumar mais. Esse é um poema que tem uma referência muito pontual e uma referência mais ou menos acessível. Há outros que vão ter referências um pouco diferentes, um pouco mais complicadas. E o que eu faço? Desmereço imediatamente e digo que esse poema não tem importância ou que ele não é bom porque eu não entendo, ou vou tentar eu me alçar ao nível do poema para ver se eu consigo entendê-lo também. Olhar para a poesia não é simplesmente um movimento físico, é um movimento intelectual, é um movimento de aprendizagem. E é essa aprendizagem que a gente só pode conseguir com prática, com frequência. Tem que voltar. Por isso, vamos olhar para a poesia de novo?